Então, ainda não estou muito satisfeito com o jeito que está feito esse debouncing aqui. E eu vou mexer um pouquinho aqui, né? E aí a primeira coisa que, olhando também, parece um mau cheiro, é o fato de eu colocar usar esse user loading aqui, né? Em dois lugares. Eu estou mudando o estado aqui para true dentro dessa função user search e para falso aqui, né? Isso aqui torna o código um pouco mais difícil de debugar, de acompanhar, né? O ideal era que isso aqui tivesse num lugar só. E pensando um pouco melhor também, isso não parece muito correto, né? Eu setar o loading para true antes de eu fazer a minha chamada Ajax, que eu estou simulando a chamada Ajax com esse set timeout aqui de 1 segundo aqui, né? Ou seja, a hora que o cara começa a digitar, né? Mesmo que vai demorar um pouquinho para ele começar a buscar por causa do debounce, eu já mostro o sinal de carregando, né? Então, o certo seria eu mover esse cara aqui, né? Depois de eu passar pelo procura usuário debounce, né? Aqui dentro do procura GitHub, fazer isso aqui, né? E isso realmente dá diferença no comportamento, né? Ou seja, isso seria antes dessa chamada Ajax de mentira, que a gente ainda vai trocar pela de verdade. Isso realmente muda o comportamento, né? Eu vou mostrar aqui que muda o comportamento. Eu vou pegar e colocar aqui assim, ó. Div v if loading, né? Eu vou aumentar o tempo do debounce para 1 segundo e o tempo do Ajax para 2 segundos, né? Para ficar um pouco mais claro. E aqui eu vou colocar aqui um H1 maiúsculo logo para ficar bem, né? Então, do jeito que estava antes, o que ele ia fazer, né? Ele ia meter lá o loading, ele ia meter o loading. Qual foi o erro aqui? Qual foi? Emitted value o que, macho? Template root. Tá. Ele só pode ser um elemento. Não tem problema. Dentro do raiz do template, né? Template root só pode ter um raiz, né? Eu estava colocando 2. Então isso aqui vai para dentro. Tá bom. Então agora o que acontece, né? Lembra? Esse camarada aqui está setando para true logo que eu começo a digitar, né? Então se eu aperto aqui J, deu ruim, qual foi? Property loading, não é loading, né? Seu animal. É user loading. User loading. Reflex aqui, não reflex. Pronto. Eu digito aqui J. É porque o negócio ficou na frente. Deixa eu ver, tem umas quebras de linha aqui, só na... Pronto. Então, a hora que eu digito aqui J, né? Assim que eu digito, ele já aparece, né? E se eu jogar aqui, ele vai aparecer a hora que eu parar de digitar, né? E que é uma indicação mais honesta para o usuário, assim, no sentido de, olha, não, eu comecei a procurar realmente aqui, né? Então, eu digito, ele espera um pouquinho, aí ele começa a procurar e seta o loading, e o código ainda fica melhor, porque eu vejo dentro do mesmo contexto aqui, né, quando que o negócio está mudando para true e quando que o negócio está mudando para false, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, o que essa função faz, né? Essa função é uma versão debounced dessa aqui, né? Ou seja, é como se eu fizesse isso aqui, né? Olha, se eu chamar essa função várias vezes muito rápido, você, na verdade, vai esperar eu parar de chamar para você realmente executar, para você não executar ela N vezes ao mesmo tempo, né? Comportamento que a gente chama de debounce. Então, essa função, ela está simplesmente mudando o comportamento dessa, né? Eu posso deixar isso aqui de um jeito um pouco mais genérico, né?
Então eu vou mostrar isso aqui, né? Imagina aqui que eu tenho uma função, deixa eu setar aqui JavaScript. Como é que eu seto aqui a JavaScript? Pronto. Eu tenho a função F1 aqui, que escreve aqui na tela, console.log F1, né? E eu quero criar uma função que modifique o comportamento dessa, né? Então existe um patternzinho que é o decorator, né? Que você modifica o comportamento de uma função. E no JavaScript é legal porque a gente pode criar funções que decoram outras, né? Então o exemplo mais comum disso aqui é o, sei lá, o log decorator, né? Que aí imagina que é uma função que recebe uma função f e vai retornar uma função, né? Então aqui dentro eu vou fabricar uma função aqui que é a função decorada, que ele vai pegar e vai falar, olha, vou chamar a função, né, f.name. Acho que a função do JavaScript tem um atributo name. Vamos ver. f1.name tem, né? Vou chamar a função f.name. Aí eu chamo a função f. E aí eu vou lá e falo assim, chamei a função tal, né? Então eu fabriquei uma função aqui dentro e eu vou retornar essa função que eu fabriquei. Return decorada, né? E aí eu digo aqui que f2 é igual a decorada, log decorator f1, né? Então aqui eu tenho a versão pelada do f1 e eu tenho a função decorada do f1. Console.log, seu imbecil, né? Aqui, tem clear? Não tem clear, clear é aqui, né? Então eu tenho F1 e eu tenho a versão decorada do F1, né? Que ele faz esse log aqui, olha, eu vou chamar, chamei, né? Ele ainda sabe o contexto da função que ele está decorando. Então eu posso fazer um decorator que é um debouncer, né? Function debouncer decorator, né? Eu vou receber a função que eu quero debouncear e o tempo aqui, que é o tempo que não pode chamar a função, que tem que parar, né? Tem que passar sem chamar a função para eu realmente executar, né? E aí aqui eu pego e falo, olha, primeiro, né, eu vou ter a minha função, que é a função decorada, que eu vou retornar. Né? E aí deixa eu dar o Ctrl V aqui, que olhando para esse código aqui, fica mais fácil. Então eu vou pegar e vou criar aqui a variável, né? Let, a variável que vai armazenar o timeout da parada aqui. Então eu vou pegar e vou falar, olha, let
código do timeout aqui, o timeout code, igual a null, né? E aí, cadê o set timeout? O set timeout não está aqui. Aqui, não, está aqui. Beleza. E aí dentro da função decorada, eu vou fazer isso, né? Se esse timeout code, então limpa, né? Clear timeout. Deixa eu comentar isso aqui, que está me confundindo. E aí sim, eu vou agendar, né? Vou agendar e salvar o código do agendamento dentro dessa variável. Set timeout. Né? Eu posso pegar e passar a função f e o timeout que eu quero, o tempo. Né? E só. É isso. Né? Então, assim, o que vai acontecer, né? Quando eu retornar essa função decorada aqui? Toda vida que eu chamar ela, né? Ele vai ver aqui, tem um timeout setado? Tem. Mas aqui eu tenho que setar para nulo de novo quando eu conseguir chamar esse negócio. Então não vou chamar o f aqui não. Eu vou chamar essa função aqui, onde eu chamo o f e beleza, eu consegui chamar a função sem ser cancelado, né? Então eu seto isso aqui para nulo de novo. Porque da próxima vez não tem nada para cancelar. Né? Então, eu vou dizer aqui que f3 é igual a debouncer decorator f1 1000. Né? Então, f2 é um cara que loga, f3 é um cara que debounceia. Né? E, de novo, o que isso aqui vai fazer? A hora que eu chamar, ele vai ver, putz, tem alguma coisa para eu desagendar? A primeira vez não tem, né? Então ele não vai passar no if. Então tá, então eu vou agendar a execução da sua função, né? Daqui x tempo, eu vou chamar a função e vou dizer que aqui, dado que eu consegui executar, não tem mais nada para ser desagendado, porque o agendamento foi cumprido. E pronto, da próxima vez que eu chamar, se esse tempo não tiver passado, ele vai limpar, né? Vai desagendar e vai agendar de novo. Né? Então vamos testar isso aqui. Ó. Vamos testar isso aqui. Então, essa dica aqui de estar usando o console para testar as coisas é muito boa. Né? Então se eu fizer F1 aqui, ele imprime aqui F1 quantas vezes eu quiser. Né? Mas o F3, ele espera um pouquinho e imprime F1. Ele espera um pouquinho e imprime F1. E se eu ficar chamando F3 várias vezes, ele nunca vai imprimir. A menos que eu passe um tempo sem chamar. Aí ele imprime. Que é exatamente o comportamento do debounce que a gente quer. Né? Porra, então eu podia simplesmente pegar, trazer isso aqui para cá. Trazer isso aqui para cá. Né? E falar aqui, olha, que procura usuários no GitHub. Na verdade, debouncer decorator, né? Dessa função aqui.
com 1000 segundos. Eu não preciso mais dessa porcaria, né? Eu não preciso mais dessa variável. E aqui eu chamo essa função aqui direto. Certo? Isso aqui funciona? Quase. Por que quase? Porque essas funções aqui, que aí a gente vai esbarrar no outro problema aqui, que é o problema do this, né? Essas funções aqui do view, elas são extremamente dependentes do this, né? Só que se você viu aqui o meu cursinho lá de JavaScript, Volute. Tem um videozinho que eu falo do this, né? Você vai perceber que se eu chamo a função f1 aqui, né? E essa função aqui ela depende do this, né? A hora que eu agendo um set timeout desse, eu chamo essa função aqui, o this que vai entrar aqui dentro não é o mesmo this do cara que entrou aqui na decorada, né? Aí ferrou, né? Eu tenho que dar um jeito de chamar essa função aqui passando o this correto aqui, né? Porque a hora que o cara chamar essa função, né? Vai entrar um determinado this aqui nesse decorado aqui. E quando eu chamar o f, eu gostaria de passar o mesmo this. Então, problema, né? Como que eu jogo o this que entrou aqui, né? Para cá. Então, felizmente, as funções do JavaScript, elas permitem a gente mexer um pouco nisso, né? Por exemplo, a função f1, ela tem esse método aqui, apply, né? E aí nesse método apply a gente pode passar o this, eu só não sei como é que faz. Function JavaScript apply this. Deixa eu ver. Então, ele tem esses arguments e eu acho que esse cara aqui é o this. Deixa eu ver um trem aqui. Vamos testar aqui umas coisas, ó. Eu vou pegar e vou falar aqui, ó, console.log this, né? E ele também aqui tem o tal do arguments, console.log arguments, né? São duas coisas que a função, dois parâmetros implícitos que a função tem. Então, por exemplo, se eu venho aqui, limpa tudo, né? E eu falo aqui F1, ele vai pegar e vai dizer que o this é o window, porque eu não passei this nenhum, e esse arguments é uma espécie de array, né? Eu vou até botar um debug aqui dentro, debugger, para eu poder mexer nesse cara aqui. Eu vou dizer aqui que, pronto, let obj igual f1. Pronto, aí eu posso chamar obj.f1 e o this vai ser diferente, né? Se eu chamar f1 direto, quem que é o meu this? É o window, né? E quem que é o argument? É um array qualquer aqui, um array vazio, que agora, como eu estou parado no breakpoint, ele tem um length aqui, tá vendo? 0, né? Eu posso chamar aqui obj.f1, aí eu passo aqui 1, 2,
né? Quem que é o this? This é um object. É o cara que está antes do ponto, né? Se você viu lá o videozinho do this, você vai entender. E o argument é esse array aqui, né? Que tem esses dois elementos aqui. Só uma dúvida agora que eu fiquei é se eu já tiver um parâmetro x aqui, o que muda? Se o argument vai incluir o x ou não. Vamos ver. Eu realmente não lembro. Deixa eu passar aqui. Vamos de novo. Então eu chamo obj.f1. Opa, F1. 1, 2. Né? Então o x é igual a 1. Beleza. E o arguments inclui o 1 que eu passei. Então o arguments já tem o x dentro. Perfeito. Né? Então como que eu chamo o F1 passando o obj como this? Né? Então é aí que está o pulo do gato do JavaScript, que ele permite a gente fazer isso aqui, né? Arguments é igual a, vou chamar de args. Isso aqui é um complete zoado. 3, 4, né? E aí eu pego e chamo f1.apply obj args. Ele vai chamar o F1 com esse cara aqui sendo this e passando esses parâmetros aqui, ó. Né? Então o x é 3, o this é o meu object e o argument é assim. Então, veja só a vida como ela é. O certo aqui, né, para eu fazer um debouncer decorator que passe esse this aqui para dentro, né, é eu chamar f.apply o this e o arguments do f que entrou aqui, né? Porque mesmo que eu não passe, mesmo que aqui eu não declare que tem argumentos entrando, sei lá, vai que o cara passa alguma coisa, né? Então eu deveria passar aqui para dentro. Só que repara, eu estou criando essa função interna aqui, né? Essa função anônima aqui. Eu sei que quando eu uso a função setinha, esse this aqui aponta para o this que está fora, né? Mas e o arguments? O arguments eu acho que não. Então eu vou salvar o arguments aqui fora antes de eu declarar essa função aqui. Então eu vou pegar e vou dizer aqui que const arguments igual a arguments. Para eu não correr o risco de pegar o arguments desse cara aqui, que o JavaScript vai chamar, né? Não, eu quero o cara de fora. Né? Então, esse debouncer decorator aqui, sim, ele preserva o this. Sacou? Que eu estou chamando f.apply com o this e já estou aproveitando e preservando o this e preservando os arguments. Então, esse camarada aqui vai dar bom. Né? Para uma função que a gente sabe que depende do this, que tudo no view, né? Esses métodos todos precisam do this aqui, que você vai mexer no data do camarada. E vamos ver, né? J deu ruim. Cannot read properties of undefined. Vamos lá, vou botar um debugger aqui. Debugger is on the table. Quem que é o this? Undefined. Por que é undefined? Quem que tá chamando você aqui, meu queridão?
Cadê o call stack? Né? f.apply. Quem que é o this? O this é o componente. Né? Quem que é f? É essa função aqui. Ou seja, tá certo, né? O this aqui é o componente, o argumento é vazio. Tá vazio. E aí, a hora que entrou, o this é undefined. Undefined, my balls. Por que você está undefined? Não deveria. Eu não criei você assim. Meu filho, eu não criei você para fazer isso. Vou dar um pause aqui para não ficar pembando on record. Pera aí. Véi, tá estranho, porque tá tudo certo aqui, ó. Aqui, linha 26, né? Linha 26. Quem que é o this? É o view component. Eu chamo f.apply e passo o this aqui. E o f é essa função aqui, né? Tanto que na pilha aqui, a chamada da linha 26 cai justamente na linha 51 aqui. E o this aqui é undefined. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Só para garantir. Vou fazer a mesma coisa. Porque essa função setinha, ela preserva o this do cara de cima, né? Mas, tudo bem. Const this igual a this. Faz de conta que não. Vamos ver. Vou até dar um refresh aqui. Undefined. I just wanna taste it. Agora ele ficou undefined também? Não. Aqui. Linha 27. Ah, beleza. O this. O this aqui é undefined. Mas no closure, que é o que eu estou usando aqui, eu estou passando esse cara aqui para dentro. Beleza. E ainda assim, quer dizer, como eu não usei o this, ele não passou para dentro, mas tudo bem. E aí aqui, será que aqui ele está meio que chumbando o undefined no this? Deve ser isso. Ele deve estar... O fato de eu criar aqui uma função fora de um contexto que tem um this, está chumbando o undefined nele. Ou seja... quer ver? Vamos lá. Esquece esse F1 aqui. A gente vai aprendendo as coisas, velho. Let F1 igual. Isso daqui. Né? Tô criando a função que faz a mesma coisa, só que de outro jeito, com essa sintaxe aqui. E aí, beleza, soltar frango desse camarada aqui. Tal. E eu pego e falo f1.apply obj. E um argumento qualquer aqui. 5, 6. Arguments is not defined. Nem tem arguments. Né? E eu vou botar o debugger antes.
Ou seja, definir a função desse jeito não dá no mesmo que definir ela desse jeito, percebe? Olha isso aqui, bicho! Eu passei aqui, olha só que loucura. Eu passei o OBJ no apply, né? Mas a hora que ele entrou aqui, ele pegou e meteu uma undefined aqui, né? Quando a função é criada desse jeito, isso muda o comportamento do this, de modo que eu não posso enfiar um this arbitrário aqui dentro através da chamada do apply. Acabei de aprender isso aqui enquanto fazia esse vídeo, né? E agora, como que eu vou resolver esse trem aqui, né? Uai, é simples. Eu não vou definir a função desse jeito. Eu vou definir... Cadê? Do jeito antigo, né? Function. Vamos ver se isso aqui resolve. Pronto, eu passo a function sem a função setinha. Preciso usar, sou obrigado, né? Moda antiga. Tira esse debugger aqui. E nós temos um this aqui, meus amigos. E pronto. E agora, né? Vou fechar aqui. A gente vê. Pá, loading. Achou, né? Pronto. Vamos limpar esse trem aqui, né? Vamos limpar esse trem aqui. E aí esse decorator aqui não tem motivo para ficar somente aqui dentro, para ser só desse componente, não é verdade? Então, eu podia muito bem aqui criar uma pastinha aqui de uns helpers, components, não é de components, helpers, e vamos ver como é que eu ainda lembro como é que exporta as coisas. Debouncer.js, né? Chega aqui, pega essa funçãozinha, põe aqui e acho que eu tenho que dar um export, né? E aqui eu vou importar. Como é que importa mesmo? Import debouncer decorator from acho que é isso, helpers barra debouncer.js. Será que isso aqui vai funcionar? Deu ruim. Can't resolve. Qual que é o jeito de mencionar esse caminho aqui? Perdidaço, né? Não, tá, se eu fizer relativo funciona? Né? Relativo seria, eu estou dentro da pasta components, ponto, não é, tá, funciona. Funciona, beleza, mas como que eu faço para eu pegar o caminho absoluto aqui no view? Tem algum exemplo aqui para mim? Relativo. Será que não é com a barra? Porque esse relativo aqui é zoado, né? Zoado, relativo desse jeito aqui. Não. É tio. É arroba. É arroba. É arroba, velho. Pronto. Tá. Puf. Né? Beleza. Então, deixa eu botar uns tempos mais normais aqui. 500 milissegundos de debounce. 1000 milissegundos de Ajax. E olha que beleza que ficou agora, cara. Né? Procura o usuário GitHub. Debouncer Decorator
function. Não posso passar a função setinha aqui, senão o decorator não funciona para passar o this, né? Eu vou meter para isso que serve comentário, né? Atenção. Não use o aqui. Vai quebrar o decorator. Né? Aliás, seria até bom se a gente pudesse colocar alguma coisa lá no decorator para identificar que foi passada uma função dessa que trava o this command defined. E ele dá pau, né? Ele dá um erro de propósito lá, né? Mas vou deixar aí como exercício para fazer isso, tá? E agora um debouncer aqui, bonitinho, que a gente pode usar em qualquer lugar, né? Esse load, deixa eu tirar esse cara daqui, não precisa mais. Era só pra gente ver. E a gente vai fazer esse commit bonitão aqui. Ah, bicho, agora eu gostei, hein? Um debouncer mais elegante, né? Pronto. E agora vem a pergunta, será que já não tem aqui uma função dessa que eu posso dar um npm install e usar pronta, né? npm install debounce, tá vendo? Ele cria a função debounce e beleza, funciona do mesmo jeito aqui, né? Então poderia pegar e ao invés de ter a minha lib, né, o meu helper aqui, eu baixar desse camarada aqui, mas vai saber se ele faz o negócio com this direito, né? Teria que testar, beleza? Mas beleza, tudo bem. Então agora sim, no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente substitui esse Ajax de mentira aqui, né, por um Ajax de verdade, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tadã. Tá bom? É isso, valeu, obrigado, beijos, falou.